Ei, pessoal, tudo bem? Quem tá falando aqui é a professora Carol, professora de História, e eu venho dar um recadinho hoje através desse vídeo para a galerinha do sétimo ano. Bom, primeiro, né, espero que todos estejam bem, que vocês estejam se cuidando, cuidando das pessoas queridas também, tá? É um momento complicado, né? A gente sabe que ter que ficar em isolamento social, ter que ficar dentro de casa é enjoadinho, né? Eu também tô passando aqui por um processo um pouco difícil. Tô com duas crianças pequenas dentro de casa, então vocês imaginem, né, como é que tá. Tô aqui, ó, aí as princesinhas lá atrás. Tô aqui escondida no quarto da minha filha, porque qualquer outro espaço da casa eles estão lá fazendo mó barulheira. Então eu tive que correr pra cá, enquanto eles pararam um pouquinho pra ver um filme com o pai, vim pro quarto dela, que é um pouquinho distante, então fica o barulho, não dá para escutar daqui, para poder bater aí um papo com vocês. Mas é um processo necessário e a gente está tentando encontrar formas de continuar os estudos, né? A gente não pode parar de estudar, a gente não pode parar de aprender, então provavelmente vídeos como esse aqui de eu conversando com vocês, eles serão frequentes. Vocês já devem estar em mãos com um roteirinho sobre as atividades que vocês têm que fazer, né, ao longo dessa semana, da próxima também. Então, qualquer dúvida eu vou estar à disposição sempre, tá? E, né, o que vocês precisarem, eu tô aqui. Bom, mas vamos começar, né, a falar do conteúdo. Se vocês lembrarem, no primeiro capítulo a gente aprendeu sobre o Império Bizantino, né? O Justiniano, a expansão do Império Bizantino, como esse império acaba, aquela coisa toda. Acho que o capítulo 1 ficou bem direitinho, né, na cabeça de todo mundo. E aí a gente já tinha iniciado o capítulo 2 que é sobre a Idade Média. O que a gente tinha feito, né, o nosso planejamento, o que estava acontecendo nas nossas aulas? Vocês foram divididos em grupos, e aí cada grupo ficou com uma parte do capítulo 2, né? A gente fez pesquisas, nós chegamos aí para a sala de informática fazer alguns slides, vocês lembram? E aí a gente, na semana que tudo paralisou por causa da Covid-19, a gente ia de novo para a sala de informática para depois começar as apresentações, né, valendo ponto. É claro que a gente não vai continuar um processo desse jeito por enquanto, né, galera? Quando a gente voltar, a gente revê, a gente refaz aí essa atividade de alguma forma, mas a gente vai ter que pará-la por enquanto, até porque vai ser um pouquinho difícil que vocês se encontrem, né, os grupos e tal. Não é o recomendado agora. E eu não posso garantir que de forma virtual vocês consigam fazer isso. Então a gente vai dar uma pausa nessa atividade, mas a gente vai continuar estudando o capítulo 2. Então o capítulo 2 é sobre o quê? Idade Média, né? E como é que começa a Idade Média, né? Quando é que começa a Idade Média? A gente já tinha conversado sobre isso. A Idade Média, ela vai começar um período histórico que começa, de acordo com os historiadores, né? Ela vai começar com o fim do Império Romano. O Império Romano ele chega ao fim no século V. Isso a gente viu no ano passado, né? A gente viu no sexto ano, quando com as invasões bárbaras, vocês lembram? O Império Romano já estava vivendo um período de corrupção, já tinha diminuído a sua expansão territorial, então estava com menos escravos, menos riquezas, corrupção danada, desorganizado, né? Eles não conseguiam mais proteger as fronteiras, e aí os povos bárbaros, que eram aqueles povos que viviam fora do Império Romano, começaram a invadir, né, cada vez mais esse império. Até que no ano 476, os Érulos, né, eles invadem a capital romana e aí destroem tudo. E aí realmente o Império Romano do Ocidente, ele acaba de vez. Lembrando que o Império Romano do Oriente continuou, né, que era o Império Bizantino. E aí, quando esses povos bárbaros eles começam a entrar e começam a se estabelecer na Europa, né, a gente fala que começa a Idade Média. Na Idade Média, que ela durou praticamente 1000 anos, tá? Então, o que o capítulo 2 vem trazer? Vai contar um pouquinho desses povos bárbaros que foram entrando, principalmente os germânicos, tá? Vocês vão ver de início sobre os francos. Eles se estabelecem ali onde hoje em dia é a França, né? Esses povos francos, os francos, eles tinham como rei o Clovis.
Clovis ele vai ser muito importante na história europeia e na história mundial, porque ele vai se converter ao catolicismo. Os bárbaros eles não eram cristãos, né? Eles invadem o Império Romano nesse momento aí da sua queda era um império cristão, tá? O Império Romano já chegou a perseguir os cristãos, mas nesse momento aí era um império cristão, oficialmente cristão. Então, quando os bárbaros eles invadem o Império Romano, esses povos eles não eram cristianizados. E aí, qual que vai ser a importância do rei Clovis, o rei Franco, que estabelece ali onde hoje em dia é a França, para a história ocidental? Que o Clovis ele vai se converter ao cristianismo, né? Alguns motivos o fizeram a ter essa conversão, sua esposa, né? Vai ser uma peça fundamental nessa conversão, inclusive, mas ele se converte ao cristianismo e aí ele obriga o seu povo a se converter. E aí o Clovis ele começa uma expansão dos francos também ali pela Europa. Ele começa a dominar outros territórios, a fazer guerra com outros povos bárbaros. E aí ele obriga a esses povos que ele domina também se tornarem cristãos. Então a sobrevivência do cristianismo, né, na Europa e a propagação desse cristianismo se deve primeiramente ao Clovis, ao rei Clovis, que era o rei dos francos, né? A gente não sabe como ficaria a história do cristianismo se os bárbaros que invadiram ali a Europa, que dominaram o Império Romano, não tivessem se convertido. Imagina, será que o cristianismo teria acabado junto com o Império? Pode ser que sim. Então, Clovis ele tem uma grande importância. E vocês vão ver que depois do Clovis serão outros reis, mas chega, né, ao rei Carlos Magno, que já vai ser o Império Carolíngio, mas que era ligado aos francos, e ele também vai ter uma boa relação com a Igreja Católica e com o Papa, vai ser um protetor da Igreja Católica, que também ajuda a sobrevivência da Igreja Católica. A Igreja Católica, que também vocês vão ver na leitura do capítulo 2, fazer um parênteses aqui, muito importante a leitura do capítulo, vamos ler, vamos grifar, não entendi tal parte, vamos ler de novo, não entendi essa palavra aqui, vai olhar o dicionário, tá? Então, a leitura ela é fundamental para que vocês consigam compreender essa temática, tá bom? Eu também deixei alguns vídeos aí como sugestão, então assistam esses vídeos, podem assistir outros também, além daqueles que eu indiquei. Tem dúvida em algum vídeo? Me manda um e-mail, né? Depois, de outras formas que a gente se encontrar virtualmente, vocês me perguntem. Ah, professora, o que você acha desse vídeo aqui? Né? Porque nem todos os vídeos também trazem informações coerentes, tá, galerinha? Mas assistam os vídeos, façam a leitura do capítulo, não deixem de fazer a leitura do capítulo. Façam as atividades aí que eu tô propondo, que vai ficar tranquilo. Mas aí vamos voltar. Vocês vão ver na leitura do capítulo que a Igreja Católica ela foi essencial durante a Idade Média, tá? Ela foi hegemônica, ela era poderosíssima, ela era a única religião oficial, né? Ela dominou a Europa inteira. Então, a cultura, os costumes, tudo era regulado pela Igreja Católica. Então, a importância que essa igreja ganhou durante a Idade Média Europeia se deve, né, a esses reis que eu acabei de citar, beleza? Vocês também vão estudar durante o capítulo 2 o sistema feudal, que vai ser o sistema político, econômico e social durante a Idade Média.